No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com João Vitor Rezende, diretor da DEPLAG, Diretoria Executiva de Planejamento Orçamentário e Qualidade na Gestão Institucional do TJMG. Ô João, no âmbito do TJMG, a quem compete ou a qual unidade compete a coordenação das atividades para elaborar e atualizar o Plano Estratégico de Gestão Institucional? A unidade responsável por fazer essa competência é a diretoria da qual eu estou liderando, que é a DEPLAG, Diretoria Executiva de Planejamento Orçamentário e Qualidade na Gestão Institucional. Porém, o plano tem que ser aprovado pelo Comitê de Governança e Gestão Estratégica, que é composto pela alta administração do tribunal. Ah, sim. Então, quer dizer, a alta administração, logicamente, tem toda uma atuação dentro disso. Sim, ela tem uma atuação, eu diria, não apenas consultiva, mas analítica e deliberativa, ou seja, a palavra final é dela. Exatamente o que vocês observam quando vão pensar no planejamento estratégico para o TJ? O que vocês passam para a alta direção, como que ela analisa essas ideias? Bom, o planejamento estratégico, primeiro que ele segue uma linha temporal de 6 anos, à luz do que o CNJ já estipula para o Poder Judiciário brasileiro, né? Então, a primeira coisa que a gente observa, é ver para onde que o CNJ está apresentando a sua estratégia para o Poder Judiciário brasileiro. Por exemplo? Então, a gente define-se 12 macro desafios, o CNJ definiu isso na Resolução 325, e nós, até uma informação boa, nós fomos o primeiro tribunal do país, dos 92 tribunais do país, a fazer uma resolução aderente a essa Resolução 325 do CNJ, onde ele apresenta 12 macro desafios, são 12 grandes objetivos. Exemplo, combate à corrupção, aprimorar a relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade, aprimorar as questões de sustentabilidade, celeridade processual, modernização de TI, otimização dos recursos humanos, dentre outros aqui que a gente pode destacar, voltados às práticas e políticas judiciárias. Ou seja, logicamente, um planejamento estratégico para fazer, então, do tribunal uma instituição mais eficiente. E tem dado certo, né? E tem dado certo, sem dúvida nenhuma, né? A gente percebe que ano após ano, os resultados vêm sendo aprimorados, com base também num processo de revisão técnica. Então, a DEPLAG vai até as áreas, faz uma revisão em relação àqueles projetos que estão com dificuldades, outros que podem potencializar os seus resultados. Assim, para que as pessoas entendam, por exemplo. Então, a gente pode, no caso da virtualização, ele foi expandido aos poucos, ele foi se expandindo. Então, hoje, praticamente todos os processos hoje estão virtualizados. Lá atrás era um grande desafio, hoje já não é tanto assim. Lá atrás o desafio era implementar o PJE, digamos assim, em apenas um segmento. Agora já está indo para o segmento criminal, civil criminal, segunda instância. Então, isso a gente vai percebendo que o planejamento estratégico também dá essa força para que as áreas possam aprimorar os seus processos e automaticamente os seus resultados. O outro exemplo também são políticas novas que chegaram, o da sustentabilidade, Isso não era talvez uma agenda há 4 a 5 anos. Isso entrou no planejamento estratégico, isso foi realmente sendo internalizado e sendo colocado para o tribunal como uma prioridade e a gente vem alcançando os resultados. Ou seja, esse planejamento precisa estar sempre muito atual, acompanhando, dinâmica, acompanhando o que acontece, Sem dúvida nenhuma. No mínimo, um acompanhamento anual. Por quê? Porque ao final do ano, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele realiza o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Esse ano de 2023, nós teremos em novembro a 17ª edição. Então, são 17 anos já fazendo esses encontros. E todo encontro, ele define novas metas. Ele pode até replicar as mesmas metas, mas com métricas, com indicadores diferentes, com metas quantitativas diferentes. Talvez a temática seja a mesma. Então, todo ano nós somos praticamente instados, obrigados a atualizar o nosso planejamento estratégico com base no que foi definido lá no final do ano anterior para as metas nacionais. Isso a gente tem que seguir. Hoje nós temos 9 metas nacionais e 68 metas institucionais internas para cumprir. Este ano de 2023? 2023. No dia 27 de março, o Comitê de Governança e Gestão Estratégica validou as 68 metas institucionais
E as 9 metas nacionais já vieram validadas do 16º encontro, que foi realizado em Brasília, no dias 22 e 23 de novembro do ano passado. Então aproveita até para perguntar, né, quais são os principais pontos do planejamento estratégico, então, para esse ano, nessa lista também, né? Para cumprir essas metas, é um conjunto extenso de metas, hoje nós temos 53 iniciativas, né? Então você tem um conjunto de metas, né, que é uma visão aí de futuro, mas o que você vai fazer agora para cumprir essas metas? Essas iniciativas, se tem uma característica que se destaca nessas iniciativas, é o fato de elas serem plurais. Então nós temos iniciativas na área de TI, na área de finanças, na área de conciliação e mediação, na própria área da escola, na capacitação. Então são diversas iniciativas espalhadas, né? Como eu disse, é um número extenso, tem na própria área de recursos humanos, na própria corregedoria nós temos ali uma série de iniciativas, mais de 7 ou 8 iniciativas ali voltadas à primeira instância. Então, tudo isso para cumprir esse conjunto de metas. O planejamento estratégico hoje do tribunal ele é muito robusto, né? Ele é muito dinâmico, muito robusto, ele contempla aí, praticamente todas as necessidades prioritárias do nosso tribunal. Quais seriam aí, na sua opinião, as principais vitórias, né, que o planejamento estratégico alcançou nos últimos meses, nos últimos anos? Eu acho que é racionalizar a ação das equipes, né, as atividades. O planejamento estratégico ele vem para dar um norte, ele vem para facilitar as escolhas, né? Num momento, às vezes, que a gente está falando aí de muitos objetivos, até mesmo a administração pública aí passando, às vezes, por crise fiscal, você tem que ter uma decisão qualificada, né? Não dá para selecionar tudo. O planejamento estratégico, se eu puder fazer uma analogia, é uma espécie de mapa, ele vai te orientar a chegar no resultado. Lembrando, o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, assim como do Poder Judiciário, são para 6 anos, é um período longo, né? Mas para chegar lá, o que temos que fazer? Então ele te ajuda as equipes a tomar decisões mais qualificadas, mais consistentes, a evitar desperdício de recursos, a canalizar esforços. Então acho que esse é o grande mérito dele. É importante, né, informar isso ao público, né, mostrar que o tribunal faz um trabalho sério para que a coisa funcione melhor, né? Exatamente. O verdadeiro dono do planejamento estratégico são as áreas do tribunal, né? São todas as nossas diretorias, gerências, né, e as dirigências. O trabalho da equipe que coordena, lá na minha área, o planejamento estratégico, é uma espécie de elemento catalisador, é facilitar o trabalho da ponta. Então, para isso, a gente precisa munir a alta administração de um acompanhamento, de uma gestão do que está acontecendo, para não chegar lá na frente e falar o que não deu certo e por que a gente não tomou uma atitude antes. Então, a gente vai ali como uma espécie de elemento de apoio, de planejamento, de monitoramento, evitando, então, que as equipes se percam da rota. Planejamento isso, é seguir a rota, saber que numa viagem pode acontecer imprevistos, mas tem alguém ali para ajudar, para falar, olha, o objetivo é esse, a ser alcançado, e a área técnica está aqui para ajudar. Quer dizer, imagino que no fim das contas, né, quando passam-se os meses, os anos, quando vocês observam que está tudo dando certo, é muito trabalho, um universo muito grande do que fazer, mas o caminho está sendo correto. Sem dúvida nenhuma. Se tem uma regra no planejamento estratégico que a gente tem que sempre perseguir, são lições aprendidas, né? Todo ano a gente precisa registrar as lições aprendidas. Se a gente não aprendeu com o processo, alguma coisa está errada. Então, à medida que os anos vão passando, igual você muito bem mencionou, a gente vai percebendo que as coisas têm dado certo porque a gente tem reconhecido aprendizados, né? Quando você reconhece aprendizado, mais do que só simplesmente um anúncio de vitórias, é também reconhecer as oportunidades de melhoria. Quem tem isso como pressuposto, automaticamente melhora suas atividades. Maravilha, João. Obrigado por mais uma entrevista aqui no Justiça em Questão. Eu agradeço, é um prazer. Um abraço, prazer é nosso. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.